Bem-vindo a essa primeira lição de nossa escola pioneira. Hoje eu vou te levar um pouco pela história da igreja. Vou mostrar que muito do que estamos fazendo hoje não está construído sobre a palavra de Deus, mas sobre o nosso fundamento que foi lançado há muitos anos atrás pela Igreja Católica. Por ainda estarmos construindo sobre o mesmo fundamento, todas as igrejas de certa forma parecem iguais e não somos efetivos em fazer discípulos da forma que Jesus nos mandou fazer. Quando começarmos a ver isso e mudarmos a forma de fazê-lo, seremos muito mais efetivos em fazer discípulos. E vamos escapar de algumas tradições e vir para a vida cristã normal. A vida cristã normal é o que lemos aqui, o livro de Atos. Cristianismo avivado como lemos na Bíblia. O que vemos atrás de nós não é a vida cristã normal. A Bíblia, o livro de Atos, é a vida cristã normal. Durante esse ensino, eu vou te ajudar a ver isso e a dar o primeiro passo para a liberdade, para a vida que Deus tem para você. A vida que lemos no livro de Atos. Seja bem-vindo a essa primeira lição. Meu nome é Torben Søndergaard e sou da Dinamarca. É uma grande honra para mim te dar as boas-vindas. Eu creio que esse ensino vai mudar a sua vida. Muitos de vocês viram meu canal no YouTube ou meu site dailestianreformation.com e ouviram alguns dos testemunhos do que Deus está fazendo. Acredito que esse ensino também vai ajudá-lo a vir para esta vida. A vida que todos nós desejamos, a vida que lemos no livro de Atos. Posso dizer que acho maravilhoso o que Deus está fazendo. Porque agora mesmo eu ouço testemunhos todos os dias de pessoas cujas vidas foram mudadas durante esse ensino. Pessoas que foram mudadas fazendo da forma que nós fazemos discípulos. Posso dizer que desde o começo o meu coração é treinar e equipar as pessoas. Eu creio que se mudarmos a forma como trabalhamos, como ensinamos, como pregamos o Evangelho, como fazemos discípulos, acredito que podemos ver coisas maravilhosas acontecerem. Isso não tem que demorar muito tempo. Há poucos dias atrás, teve alguém que viu meu vídeo da Holanda. E eles escolheram vir e passar férias aqui na Dinamarca e ao mesmo tempo me encontrar para ir comigo às ruas. Era um casal. Eles têm 4 filhos e eles vieram com as crianças. Nós conversamos um pouco e saímos pela cidade onde eu moro. Eles queriam aprender a curar os doentes. Eles queriam experimentar isso. Nenhum deles tinha orado antes por alguém na rua que tivesse sido curado. O que eu fiz foi algo muito simples. Você encontra na palavra de Deus que Jesus disse: "Venham e sigam-me." As pessoas seguiram a Jesus naquele tempo. Jesus ensinou as pessoas, não fazendo uma escola bíblica, mas na vida cotidiana. Foi isso que eu fiz alguns dias atrás. Eu disse: "Venha e siga-me." E nós saímos pela cidade. Demorou cerca de 20 minutos para ela orar pelo primeiro que foi curado. 20 minutos depois o marido dela orou pelo primeiro que foi curado. Foi tão maravilhoso lá porque algumas pessoas que eles oraram eram da Islândia. Era um time de futebol que estava jogando na Dinamarca. E alguns deles foram curados. Mais tarde, eles trouxeram o time todo até nós. De repente, havia umas 40 pessoas atrás de nós querendo oração. Eu disse às pessoas novas da Holanda: "Vocês apenas orem. Só façam isso." De repente, depois de 20 a 40 minutos eles estavam orando por um grupo onde muitas e muitas pessoas foram curadas. Creio que naquela hora que estivemos fora, houve cerca de 30 pessoas curadas.
Uma das últimas duas pessoas por quem oramos tinha uma enxaqueca há 2 anos que desapareceu. A outra, há 4 anos atrás, havia sofrido um acidente de carro. Havia um osso no corpo dela que saiu do lugar e ela tinha um problema nas costas por 4 anos. Quando ela empurrou suas costas, ela pode sentir o osso no corpo. Ela sentiu que aquele osso não pertencia àquele local. Algo estava totalmente errado. Eu só disse à mulher da Holanda, como da outra vez, apenas ore. Ela impôs as mãos e orou. O osso foi para dentro do corpo. Ela não o podia sentir mais e toda a dor sumiu. Isso foi o que experimentamos em apenas 1 hora. Demorou 40 minutos para ambos aprenderem a curar os doentes. Agora eles estão voltando para a Holanda e vão fazer o mesmo lá. Porque não se trata de mim. Trata-se do Espírito Santo dentro de nós. Este é apenas um exemplo de como você pode treinar e fazer discípulos de uma forma diferente da que estamos acostumados, que é sentados em uma igreja ou indo a uma escola bíblica. Essa também é um tipo de escola bíblica, uma escola bíblica online. Mas é muito diferente e você vai ver depois que isso não é um monte de teologia para a sua cabeça. O ensino que vou te dar é bastante prático. Assim como o casal da Holanda, que vimos a vida deles mudada, nós os ensinamos a virem para essa vida em 40 minutos. Quantas pessoas não temos ao nosso redor nas igrejas no mundo hoje que têm estado sentadas por 10, 15 ou 20 anos e ansiando por algo assim? Mas elas não têm feito. Ainda continuam sentadas lá e pensam que se elas apenas sentarem e ouvirem um dia isso vai acontecer. Mas, para ser sincero, não vai acontecer se apenas fizermos o que sempre fizemos. Não. Temos que ousar parar e nos perguntar se o que fazemos é a palavra de Deus, e se nós realmente criamos discípulos. Acredito que o avivamento diante do qual estamos, a última reforma, é a reforma sobre criar discípulos. Porque se novamente usarmos as ferramentas que Deus nos deu e fizermos discípulos como Jesus nos disse, fazendo da forma que Ele nos mandou fazer, poderemos ver tanta coisa acontecer. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que têm estado sentadas numa igreja talvez a vida toda, ou 20, 40 anos que de certa forma nunca conduziram ninguém a Cristo, nunca curaram doentes, nunca expulsaram um demônio, nunca experimentaram a vida sobrenatural e têm os testemunhos que lemos no livro de Atos. Mas se apenas trabalhar com eles talvez por 1 ou 2 horas, talvez um dia, de repente, a vida deles é mudada e depois disso, eles continuam vivendo essa vida. Então antes a vida deles não parecia com o que lemos no livro de Atos, mas depois de algumas horas, a vida deles se parece com o que lemos no livro de Atos. Vou contar muitos testemunhos como esse depois, durante essa escola bíblica. Se você está ansiando ser usado por Deus, se você deseja de alguma forma experimentar como Deus vai usar você, então você veio ao lugar certo. Se você quer apenas teologia e quer só discutir, então essa não é uma escola bíblica para você. Porque nós temos que entender que não se trata apenas da teologia certa. E você vai ver isso aqui. Trata-se, na verdade, de fazer as coisas de uma forma simples, da maneira que Jesus fez. Trata-se de abrir os nossos olhos e tirar os nossos óculos religiosos e de alguma forma começar do começo. O que eu vou fazer nessa primeira lição é te levar um pouco pela história da igreja. Muitas coisas na história da igreja não são empolgantes, mas isso é empolgante. Porque vai, de certa forma, te mostrar porque as coisas são como são hoje, nas igrejas do mundo atualmente. Vai te ajudar a escapar daquelas tradições e vir para a vida que você anseia, para a vida que lemos no livro de Atos. Primeiro quero dizer que aqui temos a Bíblia. Se quisermos ver na Bíblia como um cristão deve viver, qual é a vida cristã normal? Onde eu devo ver isso?
Eu tenho que olhar no Antigo Testamento. Não. Porque no Antigo Testamento você não encontra um cristão, um discípulo de Jesus como você e eu. Porque o Antigo Testamento foi antes da cruz, foi antes de Jesus. Foi a antiga aliança e as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Mas muitas igrejas e muitos cristãos hoje ainda vivem no Antigo Testamento, com a mentalidade do Antigo Testamento. Mas não é no Antigo Testamento que encontramos o que é um discípulo. Onde encontro, então? Nos 4 evangelhos? Não, não é nos 4 evangelhos. Porque os 4 evangelhos são, obviamente, a palavra de Jesus, onde você vê o que Jesus nos chamou a fazer, como ele enviou seus discípulos, como ele vivia e trabalhava, como ele morreu na cruz e ressuscitou. Mas nos 4 evangelhos você não vê nenhum discípulo como você e eu. Por quê? Porque ninguém nos evangelhos foi batizado em Jesus Cristo como somos hoje. Ninguém recebeu o Espírito Santo da forma que o recebemos hoje. Porque o Espírito Santo não foi derramado nos 4 evangelhos e Jesus não havia morrido e ressuscitado. Portanto, os 4 evangelhos ainda são durante a antiga aliança. Muitos cristãos hoje também vivem como nos 4 evangelhos e não entendem que não deveríamos viver lá. Nós devemos viver o que lemos no livro de Atos, o próximo livro na Bíblia. Porque no livro de Atos nós lemos como o Espírito Santo foi derramado nas pessoas e como eles começaram a viver. O que você lê no livro de Atos? Você lê sobre pessoas que amavam a Deus, que amavam a Jesus, que desejavam tomar a sua cruz e segui-lo e muitos morreram como mártires. Você também pode ler sobre como o Espírito Santo estava trabalhando neles, como o Espírito Santo os guiava, como Deus os usou para edificar sua igreja. Era como o Espírito Santo agindo em todo o livro de Atos, onde vemos como o Espírito Santo os guiou através de sonhos e falou com eles. Como ele falou e como eles curavam os enfermos e expulsavam os demônios. E isso é o que lemos no livro de Atos. Eu quero dizer, o livro de Atos. O que ele é? Aquela é a vida cristã normal. Talvez você venha de um contexto de igreja onde você se senta lá. Olha ao seu redor e o que você vê é tão diferente do que você lê no livro de Atos. Então eu quero te dizer que aquilo que você vê ao seu redor, é o que você vê, mas não é a vida cristã normal, não é como deveria ser. Porque deveria ser como lemos lá. Porque se você vai a uma denominação, a uma igreja e olha à sua volta, você imagina, assim quer ser um cristão. Mas se você estiver em outra igreja, em outra denominação, você tem outra imagem do que é ser um cristão. Mas devemos parar e pegar a palavra, apenas a palavra, e pegar especialmente o livro de Atos, quando se trata do que é ser um discípulo e como devemos viver. E então dizer a nós mesmos, é o mesmo hoje. Porque todo mundo hoje acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e nós cremos nisso quando se trata da salvação. Nós cremos nisso quando se trata de muitas coisas. Mas e com relação à vida? Ao Espírito Santo? Aos milagres? Se ele não mudou, o que lemos no livro de Atos é o mesmo hoje. Porque se ele não mudou, o Espírito Santo não mudou. O livro de Atos não é tanto sobre os apóstolos, e você verá isso depois. O livro de Atos é sobre o Espírito Santo nos primeiros discípulos, como viviam. Ele não mudou. O Espírito Santo não mudou. Por causa disso, a nossa vida hoje deve ser como no livro de Atos. Quando comecei a ver algumas das coisas que vou compartilhar durante essa escola bíblica, eu comecei a escapar da minha vida normal naquele tempo. Dei um passo e mais um passo. E, de repente, comecei a ver mais e mais uma vida como lemos lá. Eu tenho muitos testemunhos maravilhosos sobre como Deus me guiou em sonhos. Ele tem falado comigo, o Espírito Santo tem me guiado, como eu tenho visto muitas pessoas salvas cheias do Espírito Santo sem que eu orasse por elas. De repente, o Espírito Santo veio sobre elas e começaram a falar em línguas. Pessoas foram libertas de demônios. Essa começou a ser uma vida normal para mim também.
Eu quero dizer que muitos de vocês têm ouvido sobre essa vida, mas normalmente ouvimos sobre ela na China, na África ou em outros países. Mas e no Ocidente? Eu vivo na Dinamarca. É um país ocidental. Quero dizer que Jesus é o mesmo também aqui no Ocidente. O que lemos no livro de Atos e que ouvimos em histórias sobre a China, nós também ver aqui. Por quê? Porque Jesus é o mesmo. Espero que você esteja pronto para receber esse ensino, porque ele vai te provocar e eu quero dizer isso desde o começo. Deus me deu um dom, que é provocar as pessoas. Agora que eu disse isso, então estou autorizado a usar o meu dom. Eu quero te provocar. Eu quero dizer e mostrar algo que você nunca ouviu antes. Mas, quando você ouvir e for novo, então apenas pare, pense, sinta em seu coração e olhe na palavra de Deus. O que eu estou dizendo não é a verdade. Você ficará chocado por ver que muito do que você tem feito até hoje, não tem sido a palavra de Deus, mas tradições. Eu vou te mostrar isso agora. Vou te levar por um pouco da história da igreja, e mostrar sobre qual fundamento nós estamos edificando. Será uma grande ajuda para você escapar disso, e também será um ensino ao qual vou voltar várias e várias vezes durante essa escola bíblica. Porque esse ensino vai te ajudar a receber o que Jesus diz. Você está preparado? Eu tenho um papel aqui. O livro de Atos, Cristianismo avivado como lemos na Bíblia. O livro de Atos. Essa é a vida cristã normal. Ele começou com o Espírito Santo derramado sobre outras pessoas, e com os primeiros discípulos, como eles estavam vivendo. Vou passar pelo livro de Atos durante essa escola bíblica, e você vai ver um monte de coisas. Mas o livro de Atos mostra as poucas pessoas que mudaram o mundo. O Espírito Santo começou e influenciou o mundo inteiro. Nós temos o cristianismo avivado no começo e também mártires cristãos. Muitas pessoas morreram por causa da sua fé. Mas então algo aconteceu. Porque por volta do ano 300 houve um imperador chamado Constantino que mudou muitas coisas no cristianismo. Antes o cristianismo era perseguido e muitos morreram por causa dele. Porém ele cresceu e o imperador Constantino abraçou o cristianismo e, de certa forma, criou uma religião-estado dele. Não sei como, mas muitos cristãos acreditam que Constantino era um cristão e que ele fez um bom trabalho para a igreja, mas ele bagunçou a igreja de vez. Porque, durante esse tempo, ele mudou tantas coisas sobre as quais ainda estamos construídos hoje. Eu vou chegar lá. Desse tempo do imperador Constantino nós tivemos a Igreja Católica. Mas isso teve um preço porque muitas coisas mudaram. Se eu dissesse para você agora, uma igreja católica, no que então as pessoas pensariam? As pessoas pensam em um edifício de igreja muito, muito grande. As pessoas pensam no Papa, em padres, na missa, na reunião da igreja no domingo. Pensam em tudo que está em volta da Igreja Católica. Mas onde encontramos tudo isso no livro de Atos? Onde você encontra o Papa? Onde você encontra um padre da forma que vemos? Onde você encontra uma reunião da igreja? Onde você encontra um edifício de igreja? Onde você encontra reuniões no domingo? Você não encontra isso no livro de Atos. Jesus veio para destruir o templo e construir um novo templo de pedras vivas onde o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Jesus veio e disse: vocês não devem chamar a ninguém pai de vocês, porque apenas um é o vosso Pai, Deus, que está nos céus. Jesus veio com muitas coisas, mas a Igreja Católica mudou isso. Porque agora temos o lugar sagrado, temos o templo, temos o Papa. A palavra Papa vem da palavra Pai. Existem muitas pessoas ao redor do mundo hoje que estão chamando, o Papa, nosso Pai. Mas isso não foi o que Jesus trouxe. Eu quero dizer que muitas coisas mudaram.
Quando olhamos para as mudanças, de onde elas vêm? No livro de Atos haviam judeus, e eles têm um dia sagrado, que é o sábado. Jesus veio e para ele não tinha um dia mais santo que o outro. Agora há um descanso que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. Haverá um ensino sobre isso em outro momento. Jesus veio com algo novo. Mas a Igreja Católica veio e eles quiseram construir uma grande religião a partir disso e mudaram muitas coisas que Jesus tinha iniciado. Então eles criaram um novo dia santo, domingo. Por quê? Porque domingo era o dia do sol. É o dia do Deus do Sol. Porque Constantino era um sumo sacerdote no culto ao sol. E ele continuou a ser um sumo sacerdote até o dia que ele morreu. Muitas coisas que ele fazia adorando ao Deus Sol, ele trouxe para dentro desse fundamento. Então, de repente, nós ganhamos um domingo sagrado. Por quê? Por causa de Constantino e da adoração ao Deus Sol. Ele também construiu um templo e virou o templo para o leste de forma que o sacerdote que ele colocou pudesse receber o sol na sua cabeça e ao mesmo tempo adorar ao Deus Sol. Muitas coisas mudaram na Igreja Católica hoje. Se compararmos com o que vemos ali e essa mudança tem um preço. Posso dizer que no livro de Atos existe um testemunho quando você vê Pedro e João no caminho para orar. Havia um coxo que estava mendigando. Eles olharam para o coxo e disseram: "Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, no nome de Jesus, levante." Eles pegaram o coxo e ele foi curado. Você vê isso em todo o livro de Atos. Mas durante aquele período isso mudou. Um sacerdote da Igreja Católica pode dizer hoje: "Não temos ouro nem prata." Não. Por quê? Porque eles têm muito ouro e muita prata. Porque agora é uma grande organização, uma grande máquina, uma grande empresa. Então eles não podem dizer: "Não temos prata e ouro." Mas também não podem dizer: "Em nome de Jesus levanta e anda." Por quê? Porque o Espírito Santo quer estar livre. Deus não está abençoando e confirmando as nossas tradições. Ele quer confirmar e abençoar a sua palavra. Quando nós começamos a mudar muitas coisas e fazer disso uma religião, colocando Deus em uma caixa, o que acontece então? O Espírito Santo simplesmente vai embora. O poder vai embora. A vida vai embora. Por quê? Porque temos construído em um fundamento que não é a palavra de Deus. Mas quando nós novamente sairmos desse sistema e formos mudados, vamos ver o mesmo de novo como lemos no livro de Atos. Portanto, muita coisa mudou nesse período da Igreja Católica. Nós temos o período das trevas, muitos anos em que nada aconteceu. Claro que sempre houve cristianismo avivado em diferentes lugares, mas na grande igreja, nós tivemos a Igreja Católica e as coisas morreram. E muitas coisas mudaram durante aquele período. Então em 1500, houve um homem chamado Martinho Lutero, na Alemanha. Ele veio com suas 95 teses na igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Ele colocou as 95 teses na porta da igreja. Depois disso, nós vimos o começo do que chamamos de a Reforma. E tivemos a Igreja Luterana. Então, temos a Igreja Católica até 1517, quando a Reforma começou com Martinho Lutero. Tenho aqui a Reforma. Ela foi construída sobre a verdade. Justificação pela fé. Então Martinho Lutero veio com a justificação pela fé. Algo que a Igreja Católica também perdeu. Mas o que você tem que ver agora é que foi maravilhoso o que Martinho Lutero fez e o que Deus usou para fazer. Mas chamar de reforma de certa forma, uma boa palavra, mas
Ao mesmo tempo, ele não reformou a Igreja Católica de volta ao livro de Atos. Muitas coisas na Igreja Luterana hoje parecem com a Igreja Católica. Todo o sistema é baseado ainda na reunião de domingo. Ainda é um sacerdote que faz tudo. Ainda é uma grande igreja. A ceia ainda é um pedacinho de pão e um pouco de vinho. No livro de Atos era como um banquete onde eles comiam juntos e se enchiam com comida. Mas isso mudou e se tornou algo religioso durante a Igreja Católica e, na Igreja Luterana, continua a mesma coisa. Então, Martinho Lutero veio com a justificação pela fé. Sim. Mas ele não reformou o sistema inteiro de volta ao livro de Atos. Ele não mudou a igreja de volta ao livro de Atos. Mais uma coisa. Se olharmos para o livro de Atos, eu vou passar por isso depois também. No livro de Atos, Jesus veio com o sacerdócio, onde todos somos sacerdotes. Todos podiam batizar, todos podiam passar a ceia, todos podiam ser parte disso porque todos somos sacerdotes com o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Isso mudou durante a Igreja Católica e surgiu esse sistema, onde temos o Papa. Então temos o Papa, os padres, as freiras, os monges e todo o sistema. E atrasou as pessoas, algo que Jesus odiou porque somos todos ministros. Vou tratar disso na próxima lição. Mas isso mudou e nós tivemos a reforma. Na Igreja Luterana, o que Lutero fez? Ele pegou o Papa e lançou fora. Então agora nós não tínhamos o Papa. Mas ele não mudou isso de volta ao sacerdócio de todos os crentes onde há o ministério quíntuplo que lemos em Efésios 4:11, onde as pessoas estavam equipando os santos. Ele não mudou isso de volta. Não. Ele apenas lançou o Papa fora, mas ainda temos sacerdotes, presbitério e outros. Então o que vemos foi uma reforma, mas a reforma não foi cumprida. Foi apenas o começo. Porque ela se tornou um grande sistema como a Igreja Católica. Deus tem que enviar algo mais, Ele quer levar a Igreja de volta ao começo. Então Ele enviou o próximo avivamento e vimos que começou na Inglaterra no começo de 1600, o avivamento batista. Muitas pessoas lá foram perseguidas por causa da crença no batismo dos crentes. Eles foram perseguidos pelas igrejas católica, luterana e também a igreja calvinista que havia lá. Eles foram perseguidos e por causa disso eles fugiram para a Holanda. Em 1609, iniciaram a primeira igreja batista na Holanda. Aqui eu tenho isso, batista, o batismo bíblico dos crentes. Foi isso que conseguimos e nós colocamos aqui. Novamente você vê a mesma coisa quando eu falo sobre os batistas. No livro de Atos, todos foram batizados no mesmo dia na sua própria fé. E batismo, quando você olha no grego, era embaixo d'água. Era como sepultar debaixo d'água. E era muito importante, tão importante que você não vê ninguém no livro de Atos que veio à fé sem ser batizado. E isso era tão claro no livro de Atos, mas de novo, isso foi mudado durante a Igreja Católica, porque ela se tornou uma religião do Estado. Então, porque ela era para todo mundo no Estado, não se tratava mais de fé. Eles batizavam todo mundo, todas as crianças, porque eles não tinham escolha. Nós vemos o batismo de crianças entrando aqui. Então tivemos a reforma. Mas a Igreja Luterana ou Martinho Lutero reformaram o batismo de volta ao que lemos na Bíblia. Não, porque ele continuou nesse batismo. Ele continuou com o batismo de crianças. Então vemos novamente que a reforma não foi cumprida. Ainda estava edificando sobre algo que era totalmente errado. Então tivemos o avivamento batista e dele tivemos o batismo bíblico. Mas não parou aí. Depois disso, porque as coisas começaram de um jeito bom. Começa sempre fora da igreja, como o reavivamento.
Houve algo maravilhoso nele, houve um avivamento, havia uma fé, havia um fogo. Mas, de certa forma, morreu e virou um sistema. Então a igreja luterana hoje não é como Martinho Lutero. Ele era muito mais radical que a igreja luterana. Também a igreja batista não é batista como quando começou. Você verá isso durante todos os avivamentos. Tudo começou de uma forma maravilhosa. Fora da igreja havia liberdade, havia vida. Ou começou dentro, mas teve que romper porque, de certa forma, a caixa não pode conter o que Deus está fazendo. Toda vez que isso virou uma nova religião, toda vez que virou uma nova fé, rede de sociedade de fé, organização, ou como queira chamar, isso se extinguia. O mesmo pode-se dizer sobre os metodistas. John e Charles Wesley. Eles vieram com a santificação pela fé. Algo que Martinho Lutero não tinha entendido, porque ele acreditava que estávamos sob pecado e não podíamos fazer nada a respeito. Mas Charles e seu irmão John Wesley viram: ei, Deus nos chamou para sermos santos. Jesus não veio apenas para perdoar nossos pecados. Ele também veio para nos libertar e tirar o pecado. Isso foi algo que eles entenderam e é uma verdade importante, que devemos ser santos como Deus é santo. Então isso veio depois aqui. Agora eu quero mostrar uma coisa que é muito interessante. Diante dos nossos olhos, durante as últimas muitas centenas de anos, você pode ver que Jesus ou Deus está de certa forma restaurando sua igreja. Muitas das verdades que perdemos durante aquele tempo Ele está restaurando de volta para o que lemos na Palavra de Deus. Porque se você for Hebreus capítulo 6 poderá ler qual é o nosso fundamento como fiéis. E o fundamento é arrependimento das obras más. Fé em Deus e batismo. Essas três coisas são, de certa forma, o fundamento, arrependimento, fé em Deus e batismo, se você ler em Hebreus 6. Se nós apenas pegarmos essas três, arrependimento, fé, batismo, é algo que lemos no livro de Atos e que a Igreja Católica perdeu. Mas é algo que Deus começou a renovar. Primeiro tivemos fé. Somos justificados pela fé. Não por esmolas, não por vir à igreja e fazer coisas certas. Fé em Jesus Cristo. E batismo em água e santidade. Arrependimento. Então você vê? As coisas que víamos no começo do livro de Atos foram mudadas durante esse tempo, mas Deus começa a renovar. E Ele continuou isso porque a próxima coisa que você lê no livro de Atos é algo relacionado à vida eterna, algo relacionado a impor as nossas mãos como receber o Espírito Santo. Isso foi a próxima coisa que Deus enviou e iniciou. Então a próxima coisa que eu tenho aqui é a Igreja Adventista. A esperança na segunda vinda de Cristo. Igreja Adventista, vou colocar aqui. Ela começou e depois tivemos o próximo. Eu escrevi aqui como, Finei e Modi. Batismo com o Espírito Santo. Isso era o Espírito Santo para equipar os santos. Não como um dom, mas o Espírito Santo como poder para ser uma testemunha. Algo que trouxeram o Deus os usou para trazer e outras pessoas naquele tempo. E quando isso veio nós vimos o avivamento dentro de tudo novamente, porque o Espírito Santo veio. O poder e a vida começaram a acontecer. Mas, mesmo assim, se você olhar durante a história da igreja, nós vimos justificação pela fé, verdade. Santificação pela fé, sim. Batismo bíblico dos crentes, sim. Esperança na vinda de Jesus, sim. E batismo com o Espírito Santo, sim. O poder, sim. Mas o dom sobre o qual lemos no livro de Atos, falar em línguas, profetizar, expulsar demônios, curar os enfermos, algo que se perdeu na Igreja Católica e algo sobre o qual aquelas igrejas ainda não estão edificando. Por quê? Porque esse não é o fundamento delas.
Para ser honesto, o fundamento delas é a tradição, e não a Bíblia. Eu sei que é provocante dizer algo assim, mas você pode ver. Nós ainda estamos. Eu também fui parte disso, todos nós fomos parte dessa história, e estamos construindo sobre o fundamento errado. Então hoje temos muitas igrejas onde você não vê a vida, você não vê os dons e também não tem a teologia correta. Então Deus enviou algo novo, o Pentecoste, o dom do Espírito Santo. Rua Azusa, Los Angeles, 1906. Pregador, Seymour. Havia um grupo de pessoas orando juntas. O Espírito Santo veio sobre eles. E o dom foi, de certa forma, renovado para a igreja mais uma vez. Eu vou colocar isso aqui. Ao mesmo tempo que tivemos isso, houve um outro avivamento no país de Gales, com Evan Roberts. Um avivamento maravilhoso onde centenas de milhares de pessoas foram salvas nos primeiros meses. As pessoas realmente se arrependeram de forma radical e fecharam suas prisões, bares e tudo mais. As pessoas pararam de roubar e blasfemar. E muitas coisas aconteceram durante o avivamento no país de Gales. Daquilo também saiu algo como uma verdade que havia se perdido, que era um ministério quíntuplo, como lemos no livro de Atos. Mas de novo, nunca foi como no livro de Atos porque nós ainda temos, naquelas igrejas, a caixa inteira com um sacerdote, como lemos. Então o ministério quíntuplo, de certa forma, não chegou ao ponto correto como lemos no livro de Atos. Eu vou voltar nisso depois. Dali nós tivemos a Igreja Apostólica. Na Dinamarca nós temos um movimento, uma rede chamada Igreja Apostólica que tem seu fundamento no avivamento de Gales. Isso é um pouco da história da igreja que eu acabei de passar com você. E nós podemos aprender tanto dessa história da igreja. Nós aprendemos porque estamos fazendo as coisas que fazemos hoje. Porque se começarmos olhando toda a configuração, a caixa ao redor da vida. Quando olhamos para o edifício da igreja, eles não tinham a igreja construída como nós temos. Eles não tinham a reunião aos domingos da forma que temos. Eles não tinham a liturgia de domingo da forma que temos, onde tudo parece o mesmo, como colocado dentro da caixa. Eles não tinham isso. E muitas coisas mudaram durante a Igreja Católica. Nós passamos a ter os edifícios, os sacerdotes, a reunião do domingo com a liturgia do domingo que temos hoje. Isso mudou. E a Igreja Luterana se parece, de certa forma, com a Igreja Católica. E todas as outras igrejas se parecem com a Igreja Luterana. Reuniões de domingo menos claro que os adventistas só têm ao sábado menos mas reunião de domingo. Edifício de igreja. Tudo parece a mesma coisa. E se você viajar no mundo hoje? Quase toda a igreja parece a mesma. E todas as vezes temos um pastor que está em pé com a palavra. Na nossa igreja, nós edificamos sobre a palavra e apenas sobre a palavra. Eles estão dizendo isso, mas eles não sabem que o fundamento inteiro sobre o qual estão edificando quando se trata das definições, do edifício, da hierarquia e da reunião da igreja, não é a Bíblia, mas a Igreja Católica do ano 300 em diante. E por causa disso, de certa forma, a vida é retirada das pessoas. Porque somos todos chamados para servir a Deus. Vou falar sobre isso na próxima lição. Porque somos todos chamados para servir a Deus. Se você está apenas indo à igreja, sentando, ouvindo e não fazendo nada, então você está morrendo lentamente. É isso que estamos vendo hoje porque esse modelo de igreja, de certa forma, não é capaz de fazer discípulos. Eu quero contar um testemunho da minha própria vida. Eu fui salvo em uma dessas caixas. Eu entrei na igreja, olhei ao meu redor e pensei: é isso que eu estou vendo. Essa é a vida cristã normal. Como muitos outros, eu tinha um verdadeiro desejo e anseio por servir a Deus. Eu pensava, como eu posso servir a Deus?
Eu olhava em volta. Como posso servi-lo? Bem, eu não sei cantar. Eu não posso ser parte do louvor, porque não sou afinado. Eu quero pregar, mas não posso porque alguém já pegou isso. Então eu fiquei como um porteiro e ajudei com coisas práticas, e estava tudo certo. Mas eu lembro que depois de fazer isso por alguns anos, eu tinha um anseio por algo mais. Eu queria pregar, porque novamente era a única coisa que eu via naquela igreja que eu podia fazer. Então eu disse ao meu amigo, como eu posso vir a pregar? E ele disse, você pode ir crescendo. Comece na escola dominical. Após alguns anos, você pode ser um líder de jovens. Depois de alguns anos, você poderá falar um domingo por ano. Ele me disse isso. Eu olhei na minha mão e, se eu fizer tudo de acordo com aquele sistema, levará 5 anos para eu ter a chance de falar um domingo por ano. Isso abriu meus olhos porque, de repente, eu olhei em volta e fiquei chocado porque haviam muitas pessoas que participaram de escolas bíblicas, que conheciam a Deus, mas, onde estava a vida? Agora elas estão apenas vindo e sentando e não servindo e nada acontecendo. Eu vi que havia algo errado. Por causa daquilo, minha esposa e eu fomos para outra cidade para ajudar outras pessoas a iniciarem uma igreja. Naquele tempo éramos jovens, estávamos em chamas, não havia ninguém sobre nós, éramos livres para fazer exatamente do jeito que quiséssemos. E eu lembro daquilo, agora estamos livres. Oba! Recordo quando estávamos indo para nossa primeira reunião de domingo. Eu estava assim, o que devemos fazer? Você vai pregar? Sim, vai ser bom. Eu vou dirigir a reunião. Sim. Uau! Também queríamos recolher as ofertas. Mas não podemos simplesmente recolher a oferta e pregar. Não. E se eu der uma saudação de boas-vindas, cantarmos algumas músicas, então passar as informações e recolhermos a oferta, depois cantarmos outras músicas e daí você prega? Sim. Vamos fazer isso. Eu estava tão feliz até que eu olhei para o papel e vi. Isso não é diferente. É exatamente do que saímos. Isso é o que precisamos entender. Eu deixei algo porque eu queria fazer discípulos. Eu queria mudar. Mas uma coisa era deixar a coisa velha, outra coisa era tirá-la de dentro de mim. Como Moisés. Não foi tão difícil para ele tirar os israelitas do Egito. Mas foi difícil tirar o Egito deles. Eles sempre olhavam para trás. No meu caso, eu fui salvo e ia à igreja. E quando eu deixei aquilo, pouco tempo depois, e eu queria construir algo novo, eu queria fazer discípulos, o que aconteceu? Eu acabei ficando com as coisas velhas mais uma vez. Eu terminei com uma reunião de domingo onde tínhamos algo como saudação, algumas canções, informações, oferta, canções, pregávamos e tomávamos a ceia. Isso se parecia exatamente com o que eu havia saído. Isso parecia tão distante do que nós lemos na igreja primitiva, que não tinha uma ordem como essa, mas agora, muitos anos depois na Dinamarca eu tinha essa ordem. Por quê? Por causa do contexto da minha igreja. Por causa da igreja católica. De certa forma ela continuou e nós somos parte daquelas tradições. Minha história é que nós saímos daquele lugar para outro e trabalhamos com plantação de igreja de novo. Cada vez eu aprendia um pouco mais, mas não foi fácil escapar dessa caixa, escapar da tradição. Mas no final, Deus me deu um sonho e eu experimentei liberdade. E quando eu experimentei a liberdade, muitas coisas mudaram. E eu quero apenas dizer que nós mudamos para outra cidade. O que aconteceu foi que lá Deus nos levou, de certa forma, a um deserto. Perdemos a casa, perdemos nosso dinheiro. Minha esposa estava doente naquele tempo, deitada no cama e eu queria morrer. Há uns 4 anos atrás, eu estava pronto para morrer. Porque eu pensava, Deus, onde está você? Nós perdemos tudo naquele tempo. Mas, quando perdemos tudo nós encontramos Jesus. Passei um período de uns 2 anos, que eu não era parte de uma igreja. Então eu via tudo pelo lado de fora. E quando eu via tudo pelo lado de fora, de repente eu comecei a ver as coisas de uma nova maneira, como se meus óculos tivessem saído de mim e eu via as coisas de uma nova maneira. Isso criou uma nova vida para mim. Eu posso contar um testemunho. Eu estava jejuando por 40 dias naquela época. Um dia Deus falou para mim, Torben. E eu, o quê?
Vá para Nakskov. Nakskov é uma pequena cidade na outra extremidade da Dinamarca. Eu sabia que era Deus e eu fui para casa gritando, "Oh, nós vamos para Nakskov." Aquilo foi tão forte para mim e nós fomos para Nakskov. Eu cheguei lá e orei, "Deus, agora eu estou aqui, o que você quer que eu faça?" Eu fui ao redor orando por alguns dias e esperando por Deus. Então, no domingo havia uma pequena igreja batista e eu falei lá. Eu conheço um amigo que é pastor lá. Veio um rapaz até mim e eu orei por ele pois tinha um problema no joelho. Ele ia ser operado na semana seguinte. Eu orei por ele e Deus o curou. Ele podia subir e descer as escadas sem nenhum problema. Após a reunião ele veio e disse, "Torben, eu preciso falar com você." Sim. O quê? Quando Deus falou com você sobre ir para Nakskov, eu olhei para ele e disse, "Primeiro à tarde, quando eu estava orando no campo, às 15. Por quê? Torben, isso é maravilhoso. Eu encontrei seu website na segunda e também estive orando a Deus na segunda, terça e quarta. Deus, envie Torben a Nakskov para ele orar por mim para eu ser curado." Eu pensei, o quê? Quando eu ouvi aquilo, falei, "Uau! Eu estava aqui do outro lado da Dinamarca orando." Deus falou comigo para ir lá e eu fui porque esse rapaz esteve orando, e ele foi curado. Eu disse para minha esposa no caminho para casa, "É isso que nós queremos. Nós queremos essa vida onde somos guiados pelo Espírito." Agora tenho centenas de testemunhos de como o Espírito Santo está nos conduzindo, nos guiando na vida diária. Porque quando eu comecei a escapar dessas caixas de tradição, de repente, eu vi quem eu era. Eu era o sacerdote, eu estava cheio do Espírito Santo, eu era o templo. Deus podia me usar na vida diária. Isso me ajudou a voltar ao livro de Atos. Todas as pessoas com quem tenho trabalhado e treinado desde então, e dado esse ensinamento, têm experimentado o mesmo. Quando eles escaparam dessas tradições e dessa mentalidade, de repente, eles começaram a experimentar a vida que lemos no livro de Atos. Este é o meu ensino. Muito do meu ensino vem daquele período quando passamos por um deserto e vimos as coisas de uma nova maneira e escapamos daquelas tradições. Eu quero dizer desde o começo, eu amo a igreja, não sou contra a igreja. Mas eu quero ver uma reforma. E como Lutero, a Igreja Católica, quando Lutero começou a reformar a Igreja Católica, disse a Martinho Lutero que ele foi enviado por Satanás para destruir a igreja. Mas sabemos hoje que ele não era contra a igreja, ele apenas queria reformá-la. Eu também não sou contra a igreja. Eu quero reformar a igreja. Mas minha visão de igreja é muito diferente de outras visões de igreja. Eu tenho falado a muitas igrejas hoje, pentecostal, batista e diferentes modelos. Posso falar nesses lugares e respeito isso. Mas eu creio que se nós realmente queremos ser efetivos em fazer discípulos, temos que descer e olhar o alicerce. Temos que mudar o alicerce. Pois você não vê se uma igreja é saudável, você não vê se uma igreja é boa pelo número de membros que ela tem, com base em quanto dinheiro ela tem. Quantas pessoas vêm no domingo? Você não vê isso de quantas atividades a igreja tem. Não. E, especialmente, você não vê isso baseado no que acontece no domingo. Porque no domingo todo mundo está sorrindo e tudo parece estar bem. Não. Se você quer ver se tudo está bem e saudável, você pode ver por seus frutos. Eles criam discípulos. As pessoas amam a Jesus, o seguem e obedecem a sua palavra. Também nas obras, obedecem suas palavras. Estamos falando de uma vida com Jesus, não apenas domingo de manhã, mas segunda, terça, quarta, quinta e por aí vai. Se você quer ver se uma igreja é boa, então veja o que os jovens estão fazendo nas sextas à noite. Sobre o que as pessoas idosas conversam numa tarde de quarta. O que as pessoas fazem quando estão juntas. É Jesus e a palavra de Deus que saem de suas bocas ou são piadas sujas? Eu sou muito ousado no que eu estou fazendo hoje porque eu vejo os frutos. Pessoas estão se tornando discípulos de Jesus e pessoas estão crescendo. Eu quero ver uma reforma disso. Quero ver uma reforma. Eu creio também que muitos sacerdotes querem ver essa reforma, porque conheci muitos sacerdotes que estão, de certa forma,
morrendo dentro desse sistema. Eles começaram isso porque queriam fazer discípulos, mas terminaram com reuniões aos domingos, reuniões às quartas, reuniões aos domingos. A vida se foi e as pessoas não estavam mais crescendo. Elas estão como que sendo mortas. Eu fui sacerdote na maneira tradicional também, e minha vida estava saindo de mim. Foi muito difícil. Mas agora que mudando a forma, muitas coisas acontecem. Eu tenho um livro sobre isso, A Última Reforma. Você pode vê-lo no meu website. Eu encorajo as pessoas a lerem este livro. Se você realmente deseja entrar em mais detalhes, então leia o meu livro A Última Reforma. Você pode comprá-lo como e-book na site da Amazon e em outros lugares. Tem um link no meu website Telastreformation, com onde você pode obter o e-book ou o livro normal. Eu encorajo a ler esse livro. Leia A Última Reforma porque este é um pouco da história que eu tenho passado para você e mostrado por que fazemos o que estamos fazendo. Se conversarmos sobre isso, o problema não é apenas o modelo de igreja ou por que fazemos o que estamos fazendo. O problema é também a nossa teologia. Porque, como vimos, a Igreja Católica tem uma teologia onde eles perderam muitas coisas. Então veio a justificação pela fé, o batismo dos crentes, santificação, batismo com o Espírito Santo, e tudo mais. Mas Deus não criou essas verdades para as pessoas ficarem numa caixa com elas. E muitos hoje, especialmente em países luteranos, como a Dinamarca dizem, nós somos luteranos, portanto, não precisamos do Espírito Santo, porque temos tudo na igreja luterana. Mas não é assim, pois tudo é verdade. Eu não digo que a última é a melhor, porque a Igreja Batista pode aprender algo de verdade a partir dos metodistas, sobre santificação pela fé e santidade. Portanto, eu não digo que isso é o melhor. Não. Eu creio que o que veremos é todas as verdades de certa forma se juntarem. Mas, não vão se juntar como essas grandes denominações que se juntam para se tornarem uma. Não. Porque você não pode fazer isso. Vemos hoje um falso avivamento acontecendo, onde muitas igrejas estão se alinhando com a Igreja Católica novamente. Eu fico chocado como um sacerdote pentecostal está começando a se realinhar com a Igreja Católica e o período sobre isso. Os pais da igreja, como eles chamam. Não volte para essas tradições. Volte para a Bíblia, ao livro de Atos, em vez disso. Mas eles estão se realinhando à Igreja Católica e esse é o falso avivamento que estamos vendo acontecer agora mesmo. Aguarde, e isso vai acontecer ainda mais e mais num futuro próximo. Mas o verdadeiro avivamento é que as pessoas vão sair deles e as caixas vão desmoronar e seremos unidos como um povo. Se você encontrar pessoas nas ruas e em suas casas, não haverá nada em suas testas, pentecostal ou batista. Não. Você é apenas um discípulo de Jesus. Eu creio que isso é o que Deus quer que façamos, nos unir como um povo para podermos aprender tudo da forma correta. Porque você pode ter uma verdade, mas se você tiver essa verdade sozinha, sem a outra verdade, você está errado. Sim, você é justificado pela fé. Mas Jesus não disse, vão e façam as pessoas serem justificadas. Não. Ele disse, vão e façam as pessoas se tornarem meus discípulos para que elas me obedeçam. E para obedecê-lo precisamos sepultar a velha vida também. Precisamos viver uma vida santa. Precisamos focar na vida eterna. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos dos dons. Então, precisamos de tudo quando se trata de ser um discípulo e seguir a Jesus. Eu quero só mostrar um exemplo de teologia, quão má ela é. Se eu pegar 10 crianças de 10 anos de idade e eu lhes der uma Bíblia, os 4 evangelhos e o livro de Atos, e pedir a essas 10 crianças para lerem os evangelhos e o livro de Atos, e então perguntar a elas, quando uma pessoa deve ser batizada? No primeiro domingo depois de virem à fé? Depois de alguns meses, quando receberem algum ensinamento na igreja? Ou depois de muitos anos quando elas se sentirem prontas para serem batizadas? Se as crianças tiverem lido o livro de Atos, elas vão olhar para mim e dizer,
nenhuma dessas opções, mas imediatamente, no mesmo dia. Por quê? Porque isso é muito claro. É tão claro que crianças de 10 anos podem ver que todos que vieram à fé no livro de Atos foram batizados no mesmo dia. Todo mundo. Todo mundo. Arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Esse foi o começo naquele tempo e isso estava tão claro para as 10 crianças. Mas se eu pegar aqui 5 pessoas muito espertas de cada denominação, que conseguem ler grego e ler hebraico e que têm estudado teologia por muitos anos e eu fizer a eles a mesma pergunta. Quando uma pessoa pode ser batizada? Eles vão me dar 5 respostas diferentes de acordo com o que têm estudado. E nenhuma dessas respostas será a verdade. Porque qual desses está batizando pessoas no mesmo dia? Nenhum deles. Por quê? Porque isso não cabe na caixa deles. Portanto, nós temos retirado o poder da palavra de Deus por causa da nossa religião, por causa das nossas tradições. Porque nessa denominação, nessa caixa não cabe que nós não batizamos pessoas no mesmo dia porque queremos que isso aconteça em uma reunião da igreja e isso tem que ser organizado. Por causa disso, estamos perdendo o poder. Estamos perdendo a vida. Porque Deus não confirma nossas tradições. Ele confirma sua palavra. Eu tenho experimentado batizar pessoas no mesmo dia, onde o Espírito Santo é derramado, e as pessoas ao redor de repente começam a falar em línguas sem ninguém orar por elas. Por quê? Porque Deus gosta disso. Deus ama a sua palavra. Deus ama quando obedecemos e honramos a Ele, fazendo o que Ele nos chamou a fazer, e não o que as nossas tradições nos mandam fazer. Então você vê, essas pessoas grandes e espertas que sabem ler grego e hebraico, não podem ver o que a palavra diz. Mas, 10 crianças conseguem ver. Frequentemente achamos que tudo se trata de tradições, que é tudo sobre conhecimento, sobre ensinamento. E muitas pessoas nas igrejas ao redor do mundo hoje pensam, se eu quiser adorar e servir a Deus, eu só preciso ir a uma escola bíblica. Errado. Para ser sincero, errado. No livro de Atos, eles foram para uma escola bíblica? Não. Eles conheciam a Jesus? Sim. Eles tinham muito conhecimento? Sim. Mas foi por ter estado junto a Ele e não por estudar em uma escola bíblica. Eu não digo que escola bíblica é necessariamente errada. Mas o problema com a escola bíblica é que quando você termina os estudos, você lê a Bíblia com óculos diferentes. Por exemplo, se eu encontrar uma pessoa que estuda teologia, eu posso dizer no que essa pessoa crê sem conversar com ela. Eu só preciso saber onde ela estuda. Se ela estuda em uma igreja luterana, você acredita nisso e naquilo. Igreja metodista, você acredita nisso e naquilo. Igreja batista, você acredita nisso e naquilo. Está vendo? Quando somos salvos ou crescemos em uma denominação, em um modelo de igreja, normalmente acreditamos que aquilo com o que crescemos é a única verdade ou o que estudamos. Porque tudo que vemos parece que o que fazemos é a verdade. E temos, claro, pessoas espertas ao nosso redor que conhecem a Bíblia muito melhor que nós. Logo, por causa disso, deve ser a verdade. Mas esquecemos que todos têm pessoas espertas que conhecem a Bíblia. E todos acreditam que o que estão fazendo é a verdade. Mas, normalmente, não conseguimos ver porque lemos através desses óculos. Tenho um exemplo de um amigo que é luterano e um ministro muito esperto de várias formas. Mas quando se trata de batismo, eles não conseguem enxergar. E quando eu leio ao que eles estão dizendo, eu fico assim. Se eu fosse um professor em uma escola e eles tivessem isso como tarefa, eles certamente receberiam as menores notas. Por quê? Porque é muito ruim a teologia deles quando se trata disso. Em muitas outras formas, eles são fortes. Mas quando se trata disso, é muito ruim. Mas eles não conseguem ver por causa de seus óculos. Ou eles têm medo de ver. Porque se, de repente eles virem isso e mudarem a sua visão sobre o batismo, por exemplo, eles vão perder seus empregos, amigos e seu dinheiro. Eles vão perder tudo. Porque, de repente, eles não estarão mais dentro daquela caixa. Esse é o problema que, normalmente, nos impede de receber a teologia correta e conhecer a Deus.
nossas caixas. Se não fosse um problema com a caixa, veríamos toda hora um sacerdote ler a Bíblia e dizer: "Ei, me tornei batista." Ou um batista a ler sobre o Espírito Santo: "Oh, me tornei pentecostal." Com que frequência vemos isso? Não muito frequentemente. Na maioria das vezes, naquilo que você foi salvo, no modelo de igreja que você cresceu ou está, você continua para o resto de sua vida. E você acredita ser muito sortudo que, por você ter crescido na denominação certa, você tem a verdade e somente a verdade. Eu não acredito que nenhuma delas tenha a verdade sozinha. Eu creio que de certa forma temos que pegar um pouco das verdades de cada uma delas antes de alcançarmos a verdade. Portanto, eu quero dizer que não se trata apenas de teologia. Trata-se, na verdade, de tirar os óculos de você. Eu não quero discutir teologia com as pessoas. Eu fiz isso antes e não quero gastar muito tempo com discussão. Eu quero usar o tempo para treinar e dar ensinos como esse, para que as pessoas possam tirar os óculos de si mesmas e simplesmente começarem a ler a Bíblia por elas mesmas, com o Espírito Santo as ensinando. Porque quando você fizer isso, de repente, uau! Você vê coisas que não via antes. Agora você também sabe porque o meu website se chama A Última Reforma. Eu tenho aqui: o sistema católico precisa cair e Deus nos juntar antes de Jesus voltar. A Última Reforma. Esse é o nome do meu livro. Esse é o nome do meu website. E é um pouco do ensinamento que você recebeu aqui. Eu creio que estamos frente à última reforma porque Deus, na nossa frente, nos últimos anos, tem edificado sua igreja. Ele quer que tiremos os óculos de nós. Ele quer que nos livremos do nosso fundamento errado, e voltemos para a vida simples mas poderosa que lemos no livro de Atos. Como as pessoas que vieram da Holanda que queriam aprender a curar os enfermos. Eu não dei a eles um monte de ensinamento. Simplesmente tomamos um café, conversamos sobre Jesus e muitas coisas diferentes. Então os levei às ruas como fiz com muitas outras pessoas. Depois de 20 minutos, eles tinham orado por pessoas doentes que foram curadas. Não precisou de muito ensino. Não. Porque se de alguma forma mostrarmos a vida e os treinar como Jesus fez, podemos ser muito efetivos. É o que eu quero fazer com você nessa escola bíblica pelas próximas 20 lições. Eu vou, de certa forma, te levar de volta passo a passo para a vida que lemos no livro de Atos. Eu sei que agora muitos cristãos perguntam: e sobre isso? O que eu devo fazer? E sobre aquilo? Eu digo: relaxa. Um passo de cada vez. Você vai entender isso depois. Mas o que eu quero que você faça agora, antes da próxima lição? Eu quero que você pegue a Bíblia, no livro de Atos. Então, simplesmente comece a ler o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Comece do começo. E quando você ler o livro de Atos, então, veja a igreja dentro dele e então diga para você mesmo: essa é a vida cristã normal. Essa é a vida cristã normal. Essa é a vida cristã normal. Leia o livro de Atos e diga a você mesmo: essa é a vida cristã normal. E de alguma forma tente esquecer em qual modelo você está. Tente esquecer o que vê ao seu redor. E não pense que isso é normal. A palavra de Deus, o livro de Atos é a vida cristã normal. Então, pegue o livro de Atos e leia. Se quiser mais, peça o meu livro A Última Reforma. Eu creio que será bom se você o tiver. Leia durante essa escola bíblica. Creio que será uma grande bênção para você. Em todo caso, quero te ver na próxima semana. Estou ansioso por isso. Na próxima semana eu vou desenhar. Vou falar mais sobre o sistema, sobre o sacerdócio, que todos somos sacerdotes. E te ajudar a criar uma plataforma na sua vida onde você possa crescer. Porque no Ocidente hoje, nós criamos um cristianismo onde tudo se trata de conhecimento. Mas, não se trata de conhecimento. Trata-se de conhecer e fazer. Normalmente pensamos: eu só preciso de mais teologia, mais escola bíblica, preciso de mais instrução. Mas, se você olhar para as pessoas que têm estudado teologia,
talvez por muitos anos. Quanto mais você estudou, menos útil você é no reino de Deus. Quando se trata de ver crescimento, expulsar demônio, curar os enfermos, ouvir da parte de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a teologia, de certa forma, toma o lugar da obediência simples à palavra de Deus. O que eu fiz com esse casal da Holanda é como uma reforma, tão avivador. A vida deles mudou totalmente. E só levou 20 minutos. Eu conversei com eles. Isso é tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, tão simples. Nada novo, apenas fizemos o que Jesus disse em Lucas 10:9. Vão, curem os enfermos, preguem o evangelho. Ok, vamos lá. Mas, frequentemente, construímos teologia com as coisas em vez de apenas fazê-las. Mas para você e eu fazermos isso, precisamos de uma plataforma. Precisamos entender que Jesus quer ser parte da nossa vida diária. Sim, e eu vou falar sobre isso na próxima semana. Deus o abençoe e te vejo na próxima semana. Tchau.